Bom ter você aqui na Prosper Terapias. Hoje eu quero te explicar como que você vai calcular o número da sua casa relacionado com a prosperidade, mas não só calcular, para você ativar esse número com algumas dicas aí bem legais. Então eu vou usar um formato um pouco diferente hoje, tá? Eu vou usar esse formato já para você visualizar o texto, que assim fica até mais prático se você quiser fazer algum tipo de anotação. Então aqui, ó, você vai ter o seguinte, ó. Então, para você ativar, né, a abundância financeira com a numerologia. Então vamos calcular o número e ver a questão da prosperidade. Então você sabe, né, que o número da sua casa ele pode e ele influencia diretamente na sua prosperidade financeira, porque é uma vibração. Essa vibração ela vai influenciar a casa e também os integrantes dela. Como que você vai calcular? É muito simples. Aqui eu até coloquei um exemplo, né, como a Rua da Abundância, número 1, 2, 3. Você sempre vai somar todos os números e o número final aqui ele vai precisar sempre ser o número de 1 a 9. O 11, o 22, 33, as dobradinhas a gente não vai usar como número de residência, tá? O número de propriedades. Então, você fez o número, encontrou? Então, aí a gente vai para cada significado desses números. Ó, o significado dos números, eles são de 1 a 9, como ele afeta a energia financeira do seu lar, da sua casa. A casa número 1 é uma energia de liderança e novos começos, mas cuidado com gastos impulsivos. Por quê? Porque ele está relacionado com conquistas. Então, se você não estiver no positivo, você pode acabar indo para o outro lado. Aqui eu coloquei algumas dicas das características desses números, tá? Casa número 2, adaptação e parcerias. Então, aqui alguns cuidados já coloquei já na sequência. Cuidado com dependência. O 2 é parceria, então dependência, aí você precisa tomar bastante cuidado. O 3 é comunicação e criatividade, então cuidado com excesso de tarefas, porque a pessoa muito criativa, ela quer abraçar muitas informações ao mesmo tempo. Organização e disciplina, então cuidado com a teimosia, porque quer tudo do seu jeito. Então esse número ele traz muito essa característica. O número 5, né, o número da casa 5, ele traz mudanças e ousadia. Só que aí você precisa tomar cuidado com excessos de transformações. Mudar, sem ter um objetivo, você acaba criando perdas e aí vai ser o inverso da prosperidade que você tanto deseja. Aí nós temos o número 6, harmonia e família. Cuidado no apego aos familiares e se deixar de lado. Então o número 6 ele traz harmonia, sim, mas precisa tomar cuidado com esse apego e também cuidado com a acomodação. Porque eu quero tudo muito calmo, muito tranquilo. E aí você vai para a acomodação. Por que isso tem relação com a prosperidade? Para a prosperidade você precisa ter uma harmonia. E a harmonia vem do número 6. O 7 é a questão de conhecimento e intuição. Então cuidado para não ser uma pessoa ou criar situações de muita exigência, porque o 7 ele traz muito a questão aí do autoconhecimento e intuição. O 8, você tem aqui dinheiro e conquistas, então cuidado com a frieza em relação aos sentimentos, de pensar só nas questões materiais. O número 9 é a questão de sensibilidade e altruísmo, então cuidado com o excesso de ajuda, querer ajudar, querer fazer com que todo mundo se sinta bem. Aqui eu te dei algumas ideias dos números e alguns cuidados, mas como ativar essas áreas, né? Então vamos lá, tem agora as dicas, como você vai ativar essas áreas, que seria a sua residência com cada vibração. A vibração 1, então você precisa ter atitudes do quê? De liderança e independência. Isso vai fazer com que esse número, que essa vibração, você tenha resultados mais significativos para a prosperidade. Parcerias. Número 2, então ter parcerias que somem algo verdadeiro. Não adianta você ter uma parceria que só cria dependências, como foi os cuidados que eu falei anteriormente. Então você precisa tomar cuidado com essas informações e ativar com esses ingredientes. O número 3, criar foco em objetivo claro. O 3, como tem muita criatividade, lembra que eu falei no texto anterior? Mas você pode abraçar muitas informações. Então, como tem criação na questão da característica do 3, para ativar esse número, ter um objetivo mais claro. O 4 é focar em estabilidade e planejamento. 5, transformar, como eu já tinha dito, né? Mudar o que não serve, não ficar mudando por mudar. O 6, não deixar nada para depois. Então, para você ativar a área financeira, né? A vibração 6 ela traz harmonia, mas para você fazer com que a situação aconteça, nunca deixar nada para depois. O 7 é o autoconhecimento diversificado. Então, para você ativar a prosperidade com a vibração 7 da casa número 7, você precisa ter conhecimento diversificado, vários tipos de conhecimento, não só espiritual, mas também financeiro, intelectual, em vários sentidos.
O foco, né, para ativar o número 8, o foco é expansão e abundância. Realmente é focar em objetivos bem claros em relação ao que você quer na expansão. O 9, para você ativar a área, é muito importante que você utilize o quê? O 9 é necessário que você utilize uma atitude de pensar primeiro em si mesmo, depois no outro. Isso não é ser egoísta, é valorização pessoal. Caso você queira mais informações sobre isso, as nossas terapias com base na numerologia te dá um bom suporte em relação a essa informação, que também tem a ver com crenças e tudo mais. E já que eu estou falando de crenças, né? Já que você descobriu o número da sua casa, é legal se você compartilhar nos comentários, e se quiser uma análise mais aprofundada com a numerologia, você pode realmente revolucionar a questão das finanças. Então, se você quiser entrar em contato, é bem legal, porque quando você tem essas informações e você está ativando, mas ainda tem alguns bloqueios, o que você pode encontrar? São alguns sinais que você tem de bloqueios em relação a algumas características, né? E a terapia vibracional ela ajuda muito nisso. E como que a gente faz, né? Eu fiz aqui uma introdução. Se você se esforça e trabalha duro, mas o dinheiro parece não fluir, então eu vou te dar 3 sinais, claro, que você pode ter bloqueios financeiros, e com a terapia vibracional você pode ter a chave para essa liberdade. Ó, o primeiro sinal, que seria aqui o ciclo da dívida, né? Sempre endividado, dinheiro some. Quantas vezes você já se pegou pensando dessa forma, ou ouviu muitas vezes dizer, né? Ai, nossa, eu ganho bastante, tal, eu tenho condições, mas o dinheiro some, desaparece. Então tem algumas informações aqui que dentro da terapia vibracional, através das crenças e alguns trabalhos que nós temos na Prospera Terapias, você consegue fazer esses ajustes. Crenças limitantes, padrões familiares, nossa, dinheiro não traz felicidade, e outras crenças que elas, na verdade, lembra, crença, você acredita nessa realidade que ela não é sua, você quer mudar, a gente consegue fazer essas alterações. Outros sinais aqui que nós encontramos seria a montanha-russa, né, financeira. Ganha e perda. Instabilidade energética e falta de aterramento para que você consiga manter essa estrutura. Então, a meditação de aterramento é organizar, né, e organizar esse ambiente vai facilitar com que você tenha uma estrutura mais sólida, mais estável, vamos colocar desta forma. O terceiro sinal aqui é o medo de gastar e receber. Então, a culpa ao gastar, relutância em cobrar. Por que a culpa ao gastar? Eu estou gastando desnecessariamente, sendo que muitas vezes é necessário, sim, aquilo para você, é um prazer. Então, aí a gente esbarra nos itens anteriores, né, que são as crenças, o que você pode, o que você não pode. A relutância em cobrar. Se você está fazendo algo, por que você não vai cobrar? Se alguém te deve algo, por que você não vai cobrar? Então, é algo para você. Então, essa relutância também está relacionada aí a algumas crenças, alguns traumas, algumas questões que nas terapias vibracionais com a numerologia, a gente consegue reverter isso, criando uma nova estrutura de vida. A gente reestrutura essas informações, que aí seria feridas de merecimento, traumas passados, como eu já disse, afirmações de merecimento e aceitar com gratidão. Afirmações de merecimento é você realmente ver que aquilo é bom para você, merecer mesmo, aquilo você pode e deve ter. E aceitar com gratidão não é apenas verbalizar. Muitas vezes é colocado, né? Você vê muitas divulgações dessa palavra, gratidão, mas apenas de uma forma verbal. E não é uma questão verbal. A questão aí é o sentir. Você se sentir realmente uma pessoa grata pelo que você tem. Mas como que você vai se sentir uma pessoa grata sendo que você tem crenças, você tem padrões que foram colocados para você, no qual não permitem que você sinta essa gratidão e, pelo contrário, né, acaba fazendo com que você apenas se sinta culpada ou culpado. Isso não vai ajudar você em nada. Então, com a terapia vibracional ela atua na raiz, como eu disse, né, desses bloqueios, realinhando uma energia, não é a sua energia, e desprogramando padrões negativos. Então, nós vamos desprogramar e reprogramar uma nova estrutura, permitindo a prosperidade flua naturalmente. Isso é muito matemática, vamos dizer assim, né? Por isso que eu gosto de usar a numerologia como base desses atendimentos. Então, se você se identificou, aqui são as informações, se você se identificou com elas,
você pode simplesmente entre em contato, a gente pode fazer uma consulta para a gente fazer uma averiguação ou uma consulta apenas para você identificar quais são os itens, quais os bloqueios. Podemos olhar o seu mapa, quais os números que não estão de acordo com a sua ideia, com seus objetivos, e aí sim a gente vai fazer uma reprogramação dessas informações. Então, se você gostou desse material e você já consegue aqui utilizar, porque você tem aqui o número da sua casa, dicas de ativação e já para prestar atenção nos bloqueios que podem ou não existir, deixa aí nos comentários. E caso você queira dar continuidade a algum trabalho com a gente, é só entrar em contato. Até o próximo vídeo. Fui!